Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Agradeço a presença de todos vocês. Desejo aí que os bons espíritos estejam acompanhando a caminhada e intuindo, protegendo o lar e onde quer que vocês estejam, né? Que estejam acompanhando diariamente os seus caminhos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, a parte 2ª, capítulo 1º, as questões 93, 94 e 95. O tema é perispírito. Então hoje, como vamos falar de um tema um pouquinho mais técnico, né? Eu aconselho que vocês, se tiverem um Livro dos Espíritos à mão, na casa de vocês, pausem o vídeo, vão lá, peguem o Livro dos Espíritos para poder acompanhar aqui a leitura que eu vou fazer, tá bom? Então, de início, eu vou ler as perguntas e aí, após a leitura da pergunta e das respostas, vou fazer meus comentários, vou trazer o que eu consegui entender do que Kardec quis nos mostrar aqui, tá bom? Minha pretensão de forma alguma é trazer a verdade absoluta, vou trazer o que eu entendi e vocês têm toda a liberdade de questionar, de perguntar. É um tema bem complexo, que leva a uma série de questionamentos e de desdobramentos. Então eu peço que vocês, se quiserem, deixem seu comentário ou entrem nas redes sociais da casa, procurem os tarefeiros, enfim. Se tiverem dúvidas, não fiquem com as dúvidas, ou procurem sanar por pesquisa na internet, de canais confiáveis, né? Ou venham até nós, para que a gente possa tentar passar o que a gente entendeu de outra forma ou aprender junto com vocês, tá certo? Então vamos à leitura aqui do que diz o Livro dos Espíritos. Questão 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Os espíritos respondem: envolve-o uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-te aonde queira. Kardec faz o comentário: envolvendo o germen de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Pergunta 94, de Kardec. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda um envoltório, como mudais de roupa. Pergunta A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Os espíritos respondem: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Questão 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Os espíritos respondem: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então vamos lá, meus amigos. Aqui, o que a gente consegue extrair dessas perguntas e respostas. Primeiro, a primeira questão aqui, o que ele fala, né? O espírito propriamente dito, se ele pergunta se existe alguma cobertura. E os espíritos dizem que sim, que há um invólucro que envolve o espírito. Então, o que seria o que eles chamam de perispírito? O que seria o perispírito? Perispírito ele é um corpo espiritual formado por energias do planeta Terra, da atmosfera da Terra. Então ele é formado por matéria, por fluido cósmico universal, né? Por fluido universal, e ele é específico para este planeta. Então cada planeta tem tem a sua composição, certo? Fluídica, e
os espíritos que vivem nesse planeta ou que visitam esse planeta, eles necessitam moldar esse corpo perispiritual de acordo com a energia daquele planeta. Então, o que acontece? Os espíritos que estão encarnados aqui na Terra, eles... bom, primeiro, um parênteses aqui. O pensamento é o que transforma a matéria. É o que transforma esses fluidos universais. Então, o espírito que está aqui neste planeta, para ele estar aqui neste planeta, para ele poder trafegar pelo planeta, ele, por pensamento, modifica, aglutina os fluidos universais de uma forma que ele proteja o espírito e sirva como se fosse uma roupa. Até Kardec usa esse exemplo da roupa. Então, ele, por pensamento, molda uma proteção que vai acompanhá-lo em todos os lugares onde ele for dentro deste planeta. Isso é espírito desencarnado, né? E quando o espírito encarna num corpo físico, esse corpo fluídico, o perispírito, também o acompanha. Ele cria, ele serve, a função dele é criar ser intermediário entre o corpo físico e o espírito. Ele é um corpo fluídico que liga os dois. Então, os pensamentos do espírito passam pelo corpo perispiritual e se refletem no corpo físico. Tá? Então, ele tem essa função de intermediação. Tá certo? Então, todos os pensamentos, todas as energias que o espírito gera vão ter uma consequência no perispírito e, consequentemente, no corpo físico. Então, daí vem a melhora física das pessoas, vem o surgimento de doenças, né? Esse desequilíbrio entre os pensamentos, entre as atitudes, acaba gerando energia que molda o perispírito e, por consequência, molda o corpo físico. Tá? Então, essa é a relação, esse é o objetivo, essa é a função que o perispírito tem. Tá? Então, na encarnação, quando você pensa nas funções do perispírito, quais são? A primeiro as determinantes para a nossa existência, para a nossa composição física como ela é hoje. Vem a genética dos pais, né? Os genes, há engenheiros que atuam nesse planejamento encarnatório, e esses espíritos de autoconhecimento genético modulam toda a nossa composição para que a nossa encarnação ser da forma como nós precisamos. Então, eles pegam os genes do pai, os genes da mãe e modificam para o que nós precisamos passar por essa encarnação. Qual é o fluido vital que nós vamos ter, quanto tempo nós vamos ter de existência. Tudo eles modificam, até as doenças que nós vamos, as doenças karmáticas, como se diz, são planejadas nesse momento pré-encarnatório. Né? E aí, lógico, tem toda a questão de ação e reação, de lei de causa e efeito, enfim, tudo isso é pensado nesse momento, né? Para projetar o nosso corpo físico. E eles moldam também o perispírito, certo? Com essas heranças genéticas aí que nossos antepassados, nossos pais e os antepassados trazem para nós, e as questões de vidas passadas que estão impregnadas no histórico do espírito. Tudo isso é repassado para o perispírito, que é o que vai dar forma para o corpo físico. Ele, sendo o mediador, ele traz todas essas informações que estão contidas no espírito, ele materializa, ele dá forma e passa para o corpo físico, certo? Então, é um tema, de certa forma, complexo, mas ele funciona dessa forma. A função do perispírito é ser o intermediário, tá bom? Então, entenda o que? Ali ficam memórias curtas, ele não tem vida própria, o perispírito. O perispírito ele só serve de roupa. Então, se nós formos pensar num astronauta, o astronauta para chegar à Lua, ele precisa de todo aquele traje,
né, que vai adequar a necessidade daquele ambiente. Quando ele volta para a Terra, ele se desfaz daquela roupa toda porque ele não precisa daquilo. E assim a gente funciona. Então, enquanto nós estivermos neste planeta, no planeta Terra, essa composição energética vai fazer parte de nós. A partir do momento que o nosso espírito tiver que ir para outro planeta, seja ele qual for, essa composição de matéria, essa aglutinação de matéria, ela se desfaz e ela volta a fazer parte do ambiente. Tá certo? É assim que acontece. Então, tudo que estava ali todas as informações que estão armazenadas no perispírito, já fazem parte do espírito e vão acompanhá-lo por toda a existência que ele tiver, em qualquer planeta que ele esteja. Já o perispírito não, ele é único e exclusivo da Terra. Cristo, quando encarnou aqui, precisou se adequar aos fluidos da Terra. Quando ele vai para outros planetas, ele também precisa se adequar ao fluido que contém os outros planetas, onde quer que ele vá. Né? Se formos pensar em Marte, Mercúrio, Plutão, Saturno, cada um deles vai ter a sua composição, o seu fluido universal que está ali moldado para aquela atmosfera e para aquelas condições. Tá certo? Então, precisamos entender isso. Tá? Então, nossos pensamentos, aqui mais uma vez, nossos pensamentos são o grande vetor de mudança para o bem e para o mal. Porque os fluidos são modificados e alterados por nossos pensamentos. Se o corpo perispiritual é formado de fluido vital, nossos pensamentos interferem no corpo perispiritual, que por consequência vai interferir no nosso corpo físico. Tá certo? Isso vai ser repassado. Então, ao longo do tempo, os pensamentos reiterados, sejam positivos ou negativos, eles vão gerar reflexo no nosso corpo físico. Há uma série de doenças, há uma série de problemas e há uma série de soluções que são encontradas aí monitorando e medindo os nossos pensamentos. Então, pensamentos têm total interferência no nosso corpo físico por conta disso. Tá certo, pessoal? É importantíssimo a gente entender como funciona o perispírito para que a gente possa começar a entender como nós funcionamos e quais as consequências daquilo que a gente faz. Tá? Acredito que seja essa a informação que eu precisava passar para vocês. Eu sei que é um tema difícil, é um tema complicado. Passaram 12 minutos até agora e eu sinto que eu não falei quase nada. Então, fico aqui à disposição para que vocês tenham... para que esclareçam suas dúvidas, para que me tragam perguntas, porque esse seria, eu acho que o tema para a gente falar pelo menos uma meia hora. E, enfim, fico aqui à disposição para todos, tá certo? Aconselho que estudem, aconselho que vejam a questão 257 do Livro dos Espíritos, né, que é o ensaio teórico da sensação dos espíritos. Lá, Kardec, ele fala, bom lembrar, tá, antes de encerrar, ele fala, o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito. É o laço que prende a matéria do corpo ao espírito, tá certo? É o princípio da vida orgânica, porém, não da vida intelectual. A vida intelectual reside no espírito, ele só faz o link, tá bom? Eu espero ter conseguido trazer um pouquinho de esclarecimento para vocês e me coloco à disposição. Tenham uma excelente semana, que os espíritos de luz abençoem o lar de vocês, protejam, acompanhem e estejam sempre com todos vocês. Muito obrigado, gratidão. Fiquem com Deus.